Olá, gente. Vamos apresentar hoje, dando continuidade à nossa apresentação das cartas do tarô, a carta do Mago. O Mago é considerado a primeira carta do tarô. O Louco, que nós apresentamos antes, é uma carta que tanto pode ser o início como o fim da jornada. Ele faz parte dos arcanos maiores. O Mago é o início. E uma primeira mensagem do Mago é o poder de guiar o próprio destino. Isso aí é um eixo, ou um dos eixos centrais de mensagem que o Mago traz. Precisamos saber esse valor, né, que nós somos o dono do próprio destino. Temos aí embaixo um quadro, uma pintura a óleo de Henry Gillard Graydon, do século XVI, que apresenta aí John Dee, que era uma espécie de curandeiro, astrólogo, alquimista, dessa corte elisabetana. Ele aí apresentando o que parece um experimento químico. Ele tem certos conhecimentos e isso chama a atenção desse público aí, dessa corte, da rainha ali, Elizabeth I, sentada no trono que está mais elevado. E há mais ou menos uma expectativa em torno dele. O que lembra bem a figura do mago e que dá uma característica bastante interessante, porque o exercício de uma persuasão, de um talento, de uma vocação ali para aquelas pessoas daquele tempo. Mas aqui abaixo também eu trago aqui 3 baralhos diferentes com a representação do mago e vemos uma certa semelhança entre essas cartas, porque permaneceram mais ou menos com a mesma iconografia. Vemos aqui um homem com um braço estendido para cima e outro para baixo. Ele é uma espécie de pontífice. Mas vamos seguindo aqui. O mago, arcano maior, ele tem uma importância maior, porque quando ele sai no jogo, ele é algo que ele pesa mais no simbolismo ali que ele está trazendo. Num plano mais profundo, ele é repleto de simbolismos ocultos, como todas as cartas, os arcanos maiores do tarô, que são 22 cartas. As outras cartas são os arcanos menores, e os arcanos maiores eles são embutidos desses símbolos. Existem tradições muito antigas que dizem que quem criou foi os mestres iniciados lá no Antigo Egito, bem antigo mesmo, e eles decidiram colocar os segredos do universo dentro dessas figuras de uma forma mais simples, mas que trouxesse aí para aqueles que soubessem ler com a alma, fazer essa leitura e acessar esse conhecimento dos segredos do universo. Então esse simbolismo oculto é um simbolismo que pode ser acessado mediante a esse trabalho interno, na realidade. E claro, quando ele é tirado para algum evento do trivial, da nossa realidade comum, essa carta e todos os arcanos maiores são mais relevantes. Então, talvez ali tenha um aspecto de crescimento, ou mais espiritual, ou mais decisivo para a vida do sujeito que fez aquela pergunta ou consultou. Às vezes os sonhos são mais sábios que o despertar. Black Elk, um xamã Sioux. Isso tem tudo a ver com o mago, porque o mago essencialmente é uma carta de ligação, de link. É aquele que faz a ponte, é um pontífice. Então ele traz conteúdos de um plano mais sutil para a realidade. Esse plano sutil tanto pode ser o inconsciente, nosso próprio inconsciente, o inconsciente coletivo, a espiritualidade, uma espiritualidade maior, a questão da própria criatividade, imaginação. E os sonhos são bastante, por vezes, criativos, e é conhecida bem aquelas histórias onde
os cientistas, através de seus sonhos, eles puderam descobrir grandes coisas, ou avançar em suas pesquisas, avançar em seus conhecimentos e trazer isso para a realidade, para aquela realidade ali, daquele momento. Também os artistas, muitos artistas, a partir de seus sonhos, eles colaboraram ali com as próprias obras no sentido de enriquecê-las com imaginação e tudo mais. Então, temos que prestar atenção aos sonhos como essa ponte e que pode ser feita ou que pode ser estabelecida a partir do mago, desse leitor, desse mago interno que pode trazer para a realidade e despertar. E no caso também nosso próprio conhecimento, nós mesmos, o autoconhecimento, que é importantíssimo. O mago é a carta de número 1. A mensagem da carta é de que suas habilidades, talentos, dons são os recursos necessários para o seu sucesso em qualquer situação questionada. Então, o mago ele diz muito isso. Você tem todos os talentos, habilidades necessárias. Claro, muitas vezes são coisas que a gente precisa desenvolver, que precisa crescer, porque um talento sem desenvolvimento, sem uma força ali que possa mover aquilo para uma qualidade, para um nível, para uma oitava maior, ele vai ficar estagnado. Muitas vezes é uma necessidade também de desenvolvimento daquelas habilidades. Temos aí, em termos de correspondência com a carta do mago, o símbolo da primeira letra, o Aleph ou Aleph, que é a primeira letra do alfabeto dos idiomas semíticos. Temos aí o hebraico, fenício, aramaico, siríaco e o árabe. O 1 é o número dos começos, e por isso a carta do mago também diz isso, dos começos, dos inícios. E, por outro lado, é aquele a estabelecer uma ligação com o grande um, ou seja, com a divindade maior, com Deus, com o grande espírito, como diziam os Lakota Seals, o Ankantanka, ou no conhecimento mais antigo dos conhecimentos herméticos, que é o grande todo. Né? Então, é essa semelhança, essa relação de espelho aí com o grande um. Símbolo do mistério, portanto, da intuição e do anjo da guarda. Então ele compõe isso também. Essa profunda ligação com tudo que tem algo de misterioso, de intuitivo. E isso é importante porque muitas vezes não prestamos atenção àquela intuição. E no alfabeto hebraico propriamente dito, né, como primeira letra representa o touro, que é o signo da força, do poder e da liderança. Então, como ele também representa esse grande um, ele representa o poder, que é o poder divino, que é o poder maior. Então, é aquele que tem o poder, é aquele que lidera, é o um, é o alfa, é o aleph. É essa qualidade de ser e liderar. Então, representa também aí a onipresença e a habilidade de iniciar, de trazer algo novo, né? Então, original. Aspectos do mago. O que está em potencial deve se manifestar. É uma outra mensagem aí, né, que eu venho colocando, mas que não é apenas você ter o talento. Esse talento, esse dom, ele precisa ter uma expressão. Quando isso não é expresso, quando isso não é colocado no mundo, porque é uma aptidão sua, mas ao mesmo tempo ela se torna coletiva, porque quando ela sai de você e é exercida no mundo, além de favorecer a você, favorece o entorno. Então ela precisa se manifestar. Então ele é o mestre da realidade e senhor do destino. Então precisamos entender isso, é assumir nossas escolhas e o nosso próprio destino e fazer dele um caminho onde a consciência impere, a consciência seja um fator ali relevante. Então aponta para os talentos, capacidades e recursos à disposição da pessoa.
temos aí, né, essa significação, como já tenho dito aqui. E a carta do mago dá início à caminhada espiritual. Então isso é um outro viés, um outro eixo aí, um outro eixo importantíssimo, porque a caminhada no mundo é ao mesmo tempo uma caminhada espiritual. Ele tem um duplo aí, até porque o mago ele se traduz nessas duas realidades, ele aproxima essas duas realidades, ele faz com que haja uma ponte aí. De fato, é também o início do caminho espiritual, ou a necessidade do início desse caminho espiritual. Essa jornada espiritual não necessariamente é religiosa, no sentido de uma religião, mas no sentido de que as coisas têm algo maior, tem um poder maior, tem algo que é maior do que a própria materialidade apenas. Também, é claro, é algo novo que pode começar, ou está para começar, ou é interessante que se comece. E eu trago aqui os 4 elementos, importantíssimo aqui esse slide, porque faz parte intricado aqui dentro das cartas do tarô e também das cartas comuns, que são os 4 naipes. Mas aqui, por exemplo, vemos, voltando aqui um slide, que aqui na mesa do mago tem uma série de instrumentos e tem tudo a ver com os 4 naipes, com as 4 formas de perceber do ser humano ou de interagir. E aqui, voltando aos 4 elementos, então temos o elemento de ar. Ele tem esse símbolo de um triângulo cortado, voltado para cima, que se refere aqui ao naipe de espadas. Então, ar, eu analiso, eu penso, eu critico. Então, é justamente as cartas do naipe de espada. Temos aqui também o baralho comum, que é essa representação aqui do naipe de espada. Temos a seguir o naipe aqui de copas ou taças, como vemos aqui. O simbolismo é esse triângulo aqui voltado para baixo. Água, que representa eu sinto, eu gosto, eu percebo emocionalmente certas situações, eu me sensibilizo. Então, é essa percepção em forma de água. Temos aqui terra, que no baralho comum seria ouros, né, o naipes de ouro, representado por esse triângulo aqui voltado para baixo, com esse corte aqui mais voltado para a sua ponta, que é moedas, né? Então eu concretizo, eu possuo, eu tenho, eu vivo, eu existo, eu tenho materialidade, eu conquisto. Então tem a ver com toda essa gama de coisas relacionadas com a Terra, com o mundo material, com o mundo físico. E temos fogo, que é um triângulo voltado para cima e está relacionado com paus, tanto no baralho comum como também no naipe dos tarôs, que é o símbolo aqui de paus. Iconografia, né? Então vamos ver aqui o tarô de Marcélia, que é um dos mais tradicionais, e começamos já a falar alguma coisa. Essa figura é uma figura interessante, porque vemos um sujeito, né, com um chapéu estranho, estranhíssimo, mas lembra muito a lemniscata, que é o símbolo do infinito, mas também é o símbolo da perfeição. É importante dizer que na cultura mais oriental é o chakra da cabeça, o vórtice da cabeça, que é chamado de Sahasrara, né, os chakras das 1000 pétalas, e que faz conexão com as energias cósmicas. Temos aí um sujeito que exatamente não dá para distinguir se é homem, se é mulher, então é meio andrógeno, lembra um pouco o louco, é a continuidade aí do louco, é o início do caminho, da jornada do louco.
E isso, né, essas roupas multicoloridas que lembram, né, justamente ele. A mesa com instrumentos, né, é uma mesa, uma mesa quadrática, por assim dizer, mas observe, só existem, né, 3 pernas, faltam uma, ou ela está aqui, e não é revelada, mas ao mesmo tempo revela o ternário aí, que seria o corpo, a mente e o espírito, o ternário, e o quaternário também, que seriam as 4 direções, a própria matéria, que tem esse signo aí. E também ele tem um cinto aí, um cinto amarelo, que representa aí a perfeição, e outros tarôs, essa representação da cinta dele, do cinto dele, é uma cobra que morde a cauda, que remete a Ouroboros, símbolo aí também da perfeição, do eterno nascimento e renascimento, morte e vida, nascimento, morte, esse eterno ciclo. Ele representa o ser, né, o espírito, o homem ou Deus, e pode-se compreender aí que é também o princípio alquímico, o que é possível trabalhar e ser qualquer coisa, todas as coisas. Destreza, a gente vê uma habilidade, uma certa eloquência da carta. Como eu disse, até no primeiro, parece ter uma capacidade de convencer, uma inteligência rápida. Ele é, por si só, esse que comanda, né, ali aqueles elementos, e tem os talentos ali colocados à prova. Então, o mago está com a varinha aí no tarô de Marsélia voltado para cima, e é justamente essa conexão entre o céu, né, no sentido oblíquo, né, como se ele direcionasse isso. Então há uma conexão do céu com a terra, e ele segura ali entre o polegar e o indicador um círculo, que pode ser uma esfera, como se fosse esse domínio sobre o mundo. E o cinto, que eu já falei, que é a eternidade do começo e recomeço. Aspectos negativos. Vemos aí uma pintura logo de cara, o Conjurador do século XVI, também de Hieronymus Bosch, que é aqueles saltimbanco, aqueles mágicos de rua, o prestidigitador, o malabarista, e aí no sentido bem negativo. E Hieronymus Bosch, ele era muito conhecido no próprio tempo, ele era conhecido como um gênio, ele foi reconhecido em vida lá na Holanda, e ele no ateliê recebia muitas pessoas, inclusive aqueles que iam copiar ele. Então eu fico imaginando se ele não fez esse quadro, uma certa sátira aos próprios copiadores deles, os que tentavam imitar. Mas temos aí um desses magos de rua, que vai fazer aqueles truques entre o copinho e a bolinha, e vemos aqui um sujeito dando bastante atenção a isso, enquanto o outro tenta roubar a bolsa dele, né? Aqui temos uma criança também prestando atenção nesse sujeito, e um outro sujeito aqui tocando algum colar dessa dama. Vemos até mesmo uma freira aqui e outras pessoas nessa atividade aqui, sendo atraído por essa atividade. No caso aqui, ele é um impostor por excelência. Temos, claro, a lei da ação e da reação, que é uma lei básica. Tudo que é movido contra o próprio universo, porque o universo no fim é um grande espelho. Então o que você faz de bom e de ruim vai espelhar em algum momento da sua vida. Então essa é a lei que o mago também traz. Ele diz, não adianta, né? Por mais que nós não vejamos a justiça se inclinar em determinado momento, mas ela vai existir, porque tudo é ação e reação. Então, o mago, em primeira instância, é o mau uso do poder.
Então, aquele sujeito que tem talento, tem uma oratória fantástica, como o próprio Hitler, que ele era um gênio nesse sentido, mas era utilizada justamente para o mal extremo. Então, não são poucas pessoas que têm essa inteligência, ou esse talento, ou esse discurso, mas promove ali os, os caminhos menos humanos, menos coletivos, menos no sentido de uma fraternidade, no sentido de um bem comum, menos fraternais, por assim dizer. E aí temos o charlatanismo, que entra nesses aspectos também de enganar o outro, de dizer que é uma coisa, mas é outra completamente diferente, porque o discurso é um, mas a prática é outra, e na verdade é tudo uma fachada, uma ilusão. E aí entra mesmo nessa coisa do prestidigitador, do bufão, do pelotiqueiro, ou como era conhecido essa figura do mago, né? Le Batelet, que é justamente esse enganador, e magia negra, não no sentido exato de um sortilégio, de um feitiço, mas toda vez que alguém exerce um certo fascínio, um certo desvio do caminho do outro, ele está fazendo uma magia sombria aí, no sentido de que não há uma verdadeira intenção do bem do outro, mas há um descaminho. O outro está no seu caminho e ele é desviado, né, por uma palavra, por um conselho, por uma falsa perspectiva que é dada pelo outro, ou que o outro insere. E numa circunstância mais pessoal, é a paralisação e a indecisão. Muitas vezes o sujeito está diante de uma situação que ele está paralisado, está indeciso. Então, o magro também traz isso, porque ele em si é um sujeito de atividade, ele precisa de atividade, ele precisa de movimento. E descomedimento, a híbris, nesse sentido de um não controle. Às vezes a pessoa tem muito talento, mas é completamente descontrolada, completamente sem noção das coisas, completamente imatura, completamente sem caráter, completamente sem um equilíbrio emocional, mental, ou social, ou cultural, não tem. E a pessoa, embora o talento, embora aquilo dali, mas é completamente desajustado. E há muito, muito mesmo, às vezes, uma aclamação de pessoas que, embora só sejam talentosas exclusivamente num certo setor, e são como quase mágicos ali com relação àquele desempenho naquele setor. Mas com relação a todo o resto da vida, são completamente desajustados. E mesmo assim há um fascínio ali. Mas é preciso separar aí todas essas coisas para que não haja uma percepção muito distorcida do real daquela pessoa e do exemplo dela. E um outro ponto é a traição. E a principal coisa é a autotraição. Vemos aqui agora uma comparação entre algumas cartas do tarô, e que é importante que tenhamos assim essa noção. Aí vemos em primeiro lugar o tarô de Marseille, como eu já vinha colocando aí. Temos aí o segundo, que é o tarô de White. Vemos um homem de uma túnica branca e com um sobretudo aqui avermelhado. Essa túnica branca significa pureza. Aqui no alto da cabeça, aqui no Sahasrara, né, no chakra das 1000 pétalas, vemos a Lemnasca, que é o símbolo da perfeição. E aqui esse jardim, essas flores, são o conteúdo aqui do inconsciente, significa riqueza. Aqui os quatro instrumentos que representam os quatro elementos e os quatro naipes. E vemos ele aqui nessa posição, fazendo a conexão entre o céu e a terra, que é uma postura muito básica de todos os tarôs, e seguiram mais ou menos esse padrão aí, mesmo aqui no tarô de Marcella, que é um pouco diferente, mas vemos aqui essa varinha indicando essa configuração também, unindo o céu e a terra. E temos aqui o tarô
mitológico. Esse manto aqui vermelho significa o amor divino. E aqui o mago do tarô mitológico, vemos aqui os 4 elementos, taça, aqui o caso seu que é paus, espadas, é a moeda. Ele num trívio, ele numa encruzilhada, caminhos, vem de caminhos aqui um pouco áridos e que está às costas dele, ou seja, o passado, talvez o passado aqui como louco em algum espinhadeiro desse, podemos imaginar. E ele chegou a esse ponto aqui, que é o início da jornada dele, que tem caminhos aqui pela frente, e ele está aqui parado diante dos instrumentos, ou seja, diante das habilidades, diante dos dons, e ele pode pegar qualquer um desses instrumentos para seguir seu caminho. Aqui temos a figura de Hermes, ou Mercúrio, na mitologia romana. É um deus psicopompos, é aquele que faz o contato entre os mundos e leva as mensagens. Ele entra em todos os reinos, por assim dizer, é um deus mensageiro. É muitíssimo interessante esse tarô. O tarô de White, ele foi muito utilizado como base de vários tarôs que se seguiram depois dele. É um tarô bastante interessante. E, num aspecto mais amplo, mais geral, temos aqui lições para a vida. Então, primeiro é desenvolver a consciência, ou seja, a plena consciência, os potenciais, as virtudes. Então, o mago tem essa função, porque ele está encarnado no mundo, ele tem essa energia divina, ele entra em contato com a realidade, e essa realidade é necessário aprimorar essa consciência. E aí parte para um segundo turno, que é a busca da harmonia. Como ele lida com todos os elementos, ou com os 4 elementos, que podem ser traduzidos como essas percepções, tanto mentais, emocionais, das sensações e intuição imaginativa. Então, ele controlando esses elementos, ele consegue um equilíbrio e um fortalecimento muito grande para justamente a transformação. Agora, esse equilíbrio normalmente é dado, fornecido justamente por esse 5º elemento, que é o elemento espiritual. E ao modificar si, ao dominar si mesmo, ele modifica a realidade, ele domina a realidade. Então, até mesmo quando há um acréscimo no nível, por exemplo, simples de escolaridade, então você tem um domínio maior sobre determinadas realidades ou realidade. Mas isso aqui entra no crescimento enquanto pessoa pisando não só a realidade do mundo, mas também o caminho da própria eternidade. E aqui o 5º elemento. Né? Temos aqui uma estrela de 5 pontas, né, para finalizar, que mostra esse arcabouço aí de todos os elementos comandado por um 5º elemento, que é justamente o elemento espiritual, ou elemento maior, ou uma espiritualização mais com relação às virtudes. A virtude da justiça, a virtude da fraternidade, a virtude da honestidade, a virtude. Então, é esse caminho que há uma espiritualização mais ética, porque justamente o sujeito está inserido não só na existência, mas na própria eternidade, como um caminhante, como um sujeito iniciado, né? Caminho da iniciação espiritual, porque tem aí uma robustez. E claro, aí fala de uma autorrealização, a unificação da vontade pessoal com um sentido mais elevado, maestria, um poder verdadeiro, que é o poder e domínio de si próprio. Esse é o maior poder que existe. Sabedoria, essa sabedoria que é transformadora. Domínio, né? Domínio de si, capacidade de fazer algo novo, original. Tanto é que aí diz o mago da música, o mago do teclado, porque é essa capacidade inventiva, única e bastante original ali. É o impulso, né? A força de mudar realidades. Uma mensagem aí: faça o que tem de fazer. Então, é fazer
aquilo que é de si mesmo, que encontra em si mesmo, que é a força que pode trazer para o mundo e essa força de melhor. Então é aquele que, por exemplo, liberta ali uma obra, né, de uma pedra tosca, né, ali no mármore, então faz aquela coisa deslumbrante, maravilhosa. Então, aqui em cima como embaixo, porque o mago traz muito essa característica. É isso, ficamos por aqui e fiquem bem. Até uma próxima.